10 minutos de conversa com o Dr. Antônio Ricardo, pessoa que eu estimo, porque é alguém que fez parte da minha vida como médico. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Mário, do convite. Primeiro é um prazer estar aqui. O sucesso que você vem fazendo, eu fico feliz. Eu acho que Bragança precisa de uma outra movimentação de imprensa, uma imprensa alternativa, e você vem fazendo parte dessa nova cultura. E através da internet, uma nova forma da gente ficar informado. É um prazer e espero poder colaborar com o seu programa. Muito bem. Você é muito bem conceituado na cidade. As pessoas procuram você lá no pronto atendimento da Santa Casa, sim, de uma forma louca, e eu tenho tido oportunidade, quando tem necessidade, e eu vejo a procura pelo Antônio Ricardo. Sim. A sua qualidade profissional como nefrologista é incomparável, e eu quero parabenizá-lo por isso. Mas esse mesmo doutor Antônio é patrocinador, de alguma forma, não sei, sim, claro, de um tabloide chamado Joaninha do Toró. Perfeito. E que hoje existe um movimento na cidade de umas moças que se intitulam como As Rosas Não Calam, querendo que esse tabloide não deixe que fique nessa característica e fazendo uma série de acusações. E numa das acusações é que você é um patrocinador. Você poderia me explicar? Não, claro, fico à vontade. Primeiro, o João, aí, o apelido Joaninha do Toró, é uma pessoa muito conhecida, amiga minha, e durante um momento pediu para ajudá-lo, e um pedido de um amigo, às vezes a gente pode ter alguns senões, mas eu costumo não negar um pedido de amigo. E eu acho que eu até conversei com ele, isso antes de surgir esse movimento, que é um movimento que tem algumas características justas, eu acho que está certo. Ele exagera um pouco, isso eu já falei para você, João, você vai estar me vendo aqui, exagera um pouquinho de palavrão, tudo. Mas eu acho que é uma forma de você também, na parte política, nos acontecimentos da cidade, ter uma cutucada, alguma mensagem diferente. Eu acho que é um jornal que não é vendido, é distribuído. Eu acho que as pessoas assim têm o direito de reclamar, acho que tem de mudar um pouco o estilo do João, mas eu acho que é importante para a cidade você contestar. Eu acho que durante o período do regime militar, a gente teve um período muito importante de hoje, da gente viver essa democracia, de poder ter esse movimento contrário a esse tabloide, da gente poder estar conversando através desses jornais, onde esses jornais manifestavam o direito, a vontade de ter um país livre. Eu acho que a opinião dele em algumas coisas são importantes para a nossa cidade. Eu acho que ele exagera um pouco, eu acho que deveria, com esse movimento, conversar com o João e com quem está regulando isso daí, Ministério Público, a polícia, não sei quem que está participando disso, mas que se faça o meio termo. Eu acho que já faz muitos anos que ele faz isso, eu acho que é importante o meio termo e que se cobre, que tenha uma postura dentro do possível. Agora, isso foi um pedido do João, de amizade. Eu poderia ajudar ele a não colocar o meu nome lá, como muitas pessoas fazem, diga-se de passagem, porque assumir as coisas às vezes é difícil. Você pode ter certeza que esse jornal não é patrocinado por mim só ou por outra empresa que tem lá. Eu garanto que tem muitas empresas, inclusive políticos, às vezes prefeitos, ex-prefeitos, que bancam esse jornal. Então a gente precisa enxergar as coisas um pouquinho mais de inteligência. Não é tão limitado. Agora, você colocar o nome lá é exatamente o que eu falei. Ele pediu e eu acho que tem as limitações. E eu compreendo que quem vai ler aquilo sabe o que está procurando. Existem algumas coisas que não são bem vistas. Mas as pessoas que me conhecem, que vão no meu consultório, sabem que é muito mais amplo. Como eu patrocino outras coisas, que tem qualidade, algumas outras coisas diferentes. Então eu estou à disposição e esse movimento conversar comigo, acho que é uma oportunidade que você está me dando da gente esclarecer essas dúvidas. Perfeito. Eu inclusive convido as meninas para conversar com você, claro, que entrem em contato comigo, claro, eu entro em contato com você e a gente pode fazer essas colocações. Claro, sem dúvida. Eu acho de vital importância isso. Viu? Perfeito. Muito bem, eu fiquei satisfeito com a sua resposta. Obrigado. Vamos falar de um assunto que é preocupante, eu tenho falado em várias entrevistas, que é a situação caótica da saúde na cidade. Sim. Esse modelo em que não deu certo, está comprovado que não deu certo, é a minha opinião, mas é um modelo que aí está e que precisa ser mudado.
É a minha opinião como cidadão indignado. Falta de remédio, falta de atendimento de qualidade, médicos precarizados. Eu gostaria que você falasse a respeito. Eu acho que é importante, antes da gente falar da saúde de Bragança, só tem um histórico do governo federal, do governo durante o período do PT. Então, qual que é a política do governo federal? Se estabelecer várias UPAs, que seriam unidades de pronto atendimento, onde a pessoa passou mal, ela é atendida. Foi desestruturado toda a saúde básica, que é aquele paciente que é hipertenso, é o diabético, é o paciente que tem uma doença crônica, dele ser controlado, e se preconizou a UPA e o SAMU. É claro que é importante você ter uma emergência, é muito importante. É claro que é importante o transporte, desde que você tenha uma saúde básica funcionando. Então, você copiar um modelo da Inglaterra, de outros países que já têm um desenvolvimento de saúde há mais de 200, 300 anos estruturado, copiar uma parte daquilo que é feito em outros países de primeiro mundo, como os Estados Unidos, e querer colocar para a realidade do Brasil, é uma falácia, é uma mentira isso. E o que a gente está pagando hoje, não só em Bragança, mas em Bragança tem algumas coisas pontuais que eu vou tocar que foram piores que outros lugares. É esse modelo de você preconizar a UPA, onde você estabelece um modelo fechado de estrutura, você recebe uma verba e toda a saúde básica está cada vez pior no Brasil. E a gente vê o povo brasileiro cada vez mais doente. Em Bragança, o que aconteceu? A gente vinha com um período que tinha uma estrutura com dificuldades, com problemas no governo Jango, mas que existia já uma base. Você tinha um atendimento de alguns programas, principalmente de hipertensão, diabetes, anti-tabaco, você tinha a doença sexual que era muito boa, principalmente o programa de AIDS, funcionava muito bem na cidade. Eu acho que a gente não pode ser um crítico aleatório, a gente tem que ser crítico do que realmente as coisas não funcionam. Existia um problema de falta de médicos, existia um problema de falta de medicamento, existia um problema de falta de consulta. Quando o governo atual ganhou a eleição, um dos 2 itens que foram prioridades era que não vai faltar remédio e você vai ter a agenda de consulta hora marcada. A política foi justamente ao contrário, se desestabilizou todas as unidades básicas, se preconizou no UPA. A UPA não tem hora marcada, não foi justo isso, não é verdade isso, foi uma mentira, porque lá é um pronto atendimento, é uma emergência que você tem de ser atendido. E acabou a estrutura. Foi colocado uma organização social para tomar conta da saúde, num processo de licitação que a gente não participou, a população, a gente não conhecia essa empresa, de uma forma, um contrato muito amplo, onde você faz a distribuição do remédio, você cuida da saúde básica, você contrata todos os funcionários. Existe um problema de teto do funcionalismo, a gente sabe disso. Então, quem for o novo prefeito de Bragança, ele vai ter de respeitar esse limite e talvez alguns médicos necessitam ser contratado por alguma empresa para você poder manter esses níveis de porcentagem, que se não me falha a memória, 54% com funcionário. E o que acontece? Quando foi feito esse contrato, poderia ter sido feito só da UPA ou só do SAMU, que a gente comentou antes, e manter a saúde básica com o nosso governo. Então hoje, o que a gente precisa, Mário? A gente precisa primeiro refazer as unidades básicas. Hoje, o paciente hipertenso, o paciente diabético, o paciente com doença cardíaca, o paciente com doença pulmonar crônica, ele tem de ir no postinho, ele tem de ir com o médico perto da casa dele. Como eles vão me procurar no consultório? Ninguém vai no pronto-socorro. O paciente vai no consultório do médico, ele tem a doença crônica, eu peço um exame, eu acompanho ele, eu peço um exame de controle e vou acompanhando eles por muitos anos. E isso eu vou estar prevenindo o quê? Dele ter um infarto, dele ter uma insuficiência cardíaca grave que não tenha tratamento, dele ter uma insuficiência respiratória. É claro que uma porcentagem desses pacientes vão ter emergência, e aí sim, eles vão procurar a UPA, o SAMU vai pegar eles na casa e a gente vai conseguir linkar. A gente precisa unir as pontas. A gente tem uma unidade aqui em Atibaia, que é do estado de São Paulo, que tem sobra de exames. Por que isso? Você talvez esteja sabendo, que você é muito informado. Por quê? Porque a gente não consegue marcar esses exames na rede. Existe uma falha de marcar, então a gente está sobrando exames
no AME, e ao mesmo tempo a gente tem uma fila de 9 meses de ultrassom de eco, e a gente não tá dando a nossa cota em Atibaia, que é do Estado. Então isso é uma outra coisa que a população não sabe. Absurda. Isso é um fato, você pode ir na secretaria e você vai saber disso. Outra coisa, existem alguns parâmetros básicos que você tem de ter. Então vamos falar vigilância sanitária, o surto que a gente teve de epidemia aqui da dengue e de outras doenças. Tudo isso é a falta de você ter uma estrutura básica. Você tem de ter o agente comunitário, e esse agente comunitário tem de ser contratado da prefeitura. Ele tem de ser um concurso público porque ele precisa morar no bairro. Ele não tem de ser aquela pessoa que tem o voto. Outra coisa que acontece hoje, infelizmente eu tenho de falar e é verdade, a organização social se transformou num cabide de emprego. E terceirizando serviços terceirizados. Exatamente, né? Então reterceirizando. E você não tem o controle. Então hoje a secretária, desculpa, não é nem rainha da Inglaterra, porque a rainha da Inglaterra sabe tudo o que acontece na Inglaterra, ela não sabe nem o que está acontecendo. E não manda e não tá sabendo. Então é triste. Mas a minha pergunta é, tem jeito? Claro que tem jeito. Então o primeiro caminho para isso, o que é? Os primeiros 6 meses a gente não vai conseguir se livrar dessa empresa, vou dizer por quê. Como ela está enraizada na saúde de uma forma geral, para você contratar as pessoas, você vai ter que ter um tempo, pelo menos uns 90 dias no mínimo, para você reestruturar. Então a gente precisa fazer um concurso público, eu acho que sim, a primeira coisa, para você legitimizar quem está sendo contratado. Existir um plano de carreira para você poder botar o profissional bem preparado, aquele profissional que tem um título de especialista, aquele que quer ser o médico da família, ele tem um vínculo com a prefeitura maior, que a gente não tem hoje. Não o recém-formado, que ele fica lá 6 meses até ele passar na residência e larga o emprego. E principalmente, ter alguém no comando, alguém que vá no posto, alguém que veja o que está acontecendo e alguém que conheça um pouquinho de saúde. Bom, entrevistar você é aprender. Eu tenho uma admiração pessoal por você. Quero trazer você outras vezes para a gente discutir isso de uma forma mais profunda. 10 minutos de conversa fazem um bem extraordinário para mim e para quem estiver nos assistindo. Então, você pode se despedir e nós vamos em frente. Bom, primeiro eu queria agradecer, espero ter ajudado no programa de vocês, é um prazer estar aqui. Fico muito feliz, Mário, que você continua com isso. Numa outra oportunidade, fico à vontade da gente discutir outros assuntos da nossa cidade. Espero que Bragança consiga eleger alguém que consiga voltar a colocar a nossa cidade no trilho, sem demagogia. Eu acho que hoje, o que a gente prometer hoje, eu falo a gente porque já fui candidato a vice-prefeito, estou ligado a algum partido político, eu acho que o que for prometido tem que tomar cuidado, que a promessa ela não pode passar no vazio. Hoje não existe o recurso, eu acho que a promessa tem de ser reestruturar a nossa cidade, facilitar a entrada de recursos na nossa cidade e a nossa cidade de ser uma referência. Se ela vai ser referência em saúde, se ela vai ser referência em turismo, se ela vai ser referência em educação. Toda cidade hoje de sucesso, ela tem de ter um ponto de referência. Como eu disse, não adianta a gente querer entender de tudo, né? O pior é ignorante que fala que sabe de tudo. E a cidade que quer fazer tudo ao mesmo tempo, ela não é nada. Então a gente precisa ter uma referência para Bragança. Então o que a gente precisa procurar, qual que é a referência da nossa cidade, para a gente poder crescer, não é daqui 4 anos. O que a gente está conversando aqui, Mário, são para os nossos filhos, para os nossos netos. Eu quero que Bragança daqui a 50 anos volte a ser a referência da nossa região. Hoje a gente vem perdendo para outras cidades. Muito bem. Antônio Ricardo, eu quero cumprimentá-lo. Muito obrigado. Obrigado. E até para o próximo programa.